Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós. São Felipe Neri, rogai por nós. São João Batista, rogai por nós. São Paulo da Cruz, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Bom dia a todos. Nós estamos aqui na página 317 da biografia de São Paulo da Cruz, escrita pelo padre Luiz Teresa de Jesus Agonizante. Estamos aqui no capítulo 26, que narra a vida do santo de 1758 a 1761, morte de Bento XIV. Grande desgraça afligira a cristandade. A Igreja Católica estava de luto pela morte de Bento XIV, ocorrida a 3 de maio de 1758, festa da Santa Cruz. A Santa Sé acabava de perder um dos mais ilustres pontífices e a fé católica, um dos seus mais resplandecentes luzeiros. Perda dolorosa para o coração de Paulo, que chorava pela igreja, viúva de tão bom pastor, e pela congregação, órfã de pai tão amoroso. Apresentava-se-lhe à memória os benefícios recebidos do digno vigário de Cristo, de Jesus Cristo. Todas as casas do Instituto, com exceção da primeira, foram construídas sob sua soberana proteção. A jovem milícia de Cristo triunfara de tantas lutas pela defesa de seu poderoso braço, e o fundador fora sempre recebido por sua santidade com paternal carinho. Jamais o despedira sem obsequiá-lo com algum favor. Aqui tem uma nota dizendo o seguinte: já é do conhecimento do leitor o afeto singular de Bento XIV para com nosso santo, chamado por ele apóstolo dos tempos modernos, e para com a congregação por ele fundada. Esse afeto e veneração cresceram tanto com o correr dos tempos, a ponto de o magnânimo pontífice trazer consigo parte de uma carta escrita por Paulo como se fosse preciosíssima relíquia. Pouco antes de falecer, disse a alguns dos nossos que foram visitá-lo, abre aspas, estou para morrer, todavia ajudar-vos-ei ainda no que puder, fecha aspas. Então aqui termina a nota. Na verdade, se o reconhecimento é a virtude das pessoas nobres, é sobretudo a virtude dos santos. Não há, pois, que estranhar a dor profunda do servo de Deus, sempre sensível ao menor sinal de interesse por seus filhos. Portanto, o pai e os filhos dirigiram ao céu fervorosas preces pelo descanso daquela grande alma, apesar de viva confiança de que já desfrutasse da presença do Senhor. Confiança baseada nas gloriosas e santas obras praticadas em vida e na serenidade com que aceitou a morte, ocorrida no dia do triunfo da Santa Cruz. A aflição e as lágrimas de Paulo tinham origem no vivo e nobre sentimento de gratidão, pois já soubera, por luz superior, que o futuro pontífice seria intrépido e generoso defensor da Igreja e magnânimo protetor do seu instituto. Clemente XIII. Discorrendo os religiosos sobre a eleição do futuro vigário de Jesus Cristo, perguntaram familiarmente ao santo quem seria o sucessor do pontífice falecido. Como guardasse silêncio, cada qual indicou o seu candidato.
Então Paulo, inspirado por Deus, interrompeu-os dizendo: E o que direis se o novo Papa fosse o cardeal Rezônico? Exclamaram todos. É impossível. Rezônico é veneziano, e tão terrível é a guerra entre a corte de Roma e a República de Veneza, que certamente o Sagrado Colégio não irá escolher um cardeal dessa cidade. Parecia convincente a razão. Houve um momento de silêncio. Esperavam que o santo confessasse o equívoco. Ele permanecia calado, em atitude sumamente grave. Sabiam, por experiência, o significado de semelhante conduta. Quando, por inadvertência, manifestava alguma mercê do céu, procurava imediatamente ocultá-la com o véu do silêncio. Desconfiaram, pois, que Paulo houvesse feito uma profecia. Em 6 de julho, com surpresa geral, Rezônico era nomeado Papa. Todas as dificuldades à eleição foram vencidas pelo conceito de santidade que desfrutava, especialmente em Pádua. Exultou o santo de alegria. Ao ver, em dias tão calamitosos, impávido piloto guiar a barca de Pedro, ordenou aos religiosos que rendessem fervorosas ações de graças a Deus nosso Senhor. O íntimo amigo do servo de Deus era, pois, o sucessor de São Pedro. Sua bondade e amor ao Instituto, suas cartas a Paulo, gentis e afetuosas, a hospitalidade dada aos dois irmãos e o interesse tomado junto de Bento XIV em prol da congregação, tudo prenunciava que o Santo Padre iria acumulá-lo de graças e benefícios. Escrevi o santo em 8 de junho de 1758 ao mestre de noviços. Folgo em saber que o cardeal Rezônico foi eleito Papa. O padre João Batista e eu iremos a Roma, beijar os pés de sua santidade e tratar dos votos solenes, bem como de uma residência na cidade eterna. Foram recebidos com a máxima afabilidade pelo Santo Padre, que conversou com eles por longo tempo, recordando-lhes os doces colóquios que tiveram antes de sua elevação à sé arquiepiscopal de Pádua. Sensibilizado pela bondade de Clemente XIII, falou-lhe o santo a respeito dos votos solenes e do desejo de ter uma casa em Roma. O bondoso pontífice prometeu satisfazê-lo, abençoou-os e os despediu, imensamente satisfeito pela visita. De regresso à solidão do Santo Anjo, Paulo providenciou os documentos necessários para estabelecer os votos solenes do Instituto. O Papa lhe aconselhara que os enviasse ao cardeal Crescenzi, então em Roma. Este apresentou a Clemente XIII a petição que, em fevereiro de 1760, foi confiada, como é de praxe, ao exame de uma comissão cardinalícia. Paulo esperava a decisão com santa indiferença, tendo unicamente em vista a vontade de Deus. Para não faltar ao dever, embora idoso e enfermo, empreendeu várias viagens a Roma e escreveu inúmeras cartas. Ouçamo-lo em uma delas. Abre aspas aqui para o nosso santo. Espero que a exaltação do cardeal Rezônico ao trono pontifício nos seja de grande vantagem, mas repouse a nossa confiança unicamente em Deus. Rezemos, portanto. Assim o faz a nossa pobre congregação e outras pessoas piedosas, rogando a sua divina majestade que a sua divina majestade nos conceda os votos solenes. Fecha aspas. Em 28 de agosto de 1760, escreveu: Se conseguirmos esse desideratum,
em tempos tão calamitosos, será verdadeiro milagre. Por vezes, densas trevas o envolviam. Escreveu ao padre João Maria, abre aspas, sinto intensa luta em meu interior. Experimento dúvidas, temores e profunda repugnância em intrometer-me no assunto. Não sei o que é isso. Por favor, dê-me seu parecer. Fecha aspas. Para certificar-se da vontade de Deus, pedia orações e mandava celebrar o santo sacrifício. Clareou-se-lhe afinal a mente. Na última sessão cardinalícia, em 23 de novembro de 1760, disse a um de seus religiosos: nada se concluiu. Assim fora. Que motivos induziram os cardeais, homens prudentes e ponderados, a procederem dessa maneira? Paulo já o dissera com a expressão, em tempos tão calamitosos. Por toda parte, na França, em Portugal, na Espanha, na Áustria e mesmo na Itália, tramava-se a ruína das ordens religiosas. Isso aqui é o jansenismo, né, agindo em todas as partes, principalmente em Portugal, né, com aquele demoníaco Marquês de Pombal, né? A tormenta levantada pelo hálito deletério dos inimigos de Deus e da humanidade rugia e avançava sempre mais ameaçadora. A guerra de extermínio contra a venerável Companhia de Jesus, começada por Pombal, avassalara o mundo. Guerra satânica, que na Companhia guerreava todas as ordens e congregações religiosas. Aqui tem uma nota informando, né, que o Marquês de Pombal era ministro de Portugal, tristemente célebre pelo seu ódio maçônico e perseguições aos jesuítas. Eu vou voltar a falar sobre isso aqui no comentário. Visavam, em primeiro lugar, a mais forte, para, ao derrubar os arcos principais, lançarem por terra o edifício, isto é, a igreja, e em seguida mergulharem no sangue e no lodo os tronos e a sociedade toda. Esses, sem dúvida, eram os pressentimentos dos cardeais comissários. Em tais circunstâncias, seria quase um milagre o estabelecimento da nova ordem religiosa. O santo fundador adorou as disposições da providência. Clemente XIII, inspirado por Deus, respeitou, apesar do afeto a Paulo e a seu instituto, a decisão dos cardeais, concedendo-lhe, no entanto, espontaneamente, outros favores e privilégios. Desejava ter notícias do dileto amigo, recomendava-se as suas orações, e, faltando-lhe tempo para escrever-lhe pessoalmente, fazia-o pelo cardeal João Batista Rezônico, seu sobrinho. Escreveu-lhe uma vez de próprio punho. Seria difícil dizer o que mais era de admirar, se a condescendência do pontífice ou a humildade do religioso. Paulo, já o dissemos, reconhecia na pessoa do Papa o próprio Jesus Cristo. A distância entre o vigário de Cristo e ele era, portanto, infinita. Não compreendia como o chefe da igreja pudesse curvar-se tanto. Ao receber a carta, não pôde reter as lágrimas. Antes de lê-la aos filhos, exortou-os a ouvi-la como se fosse uma página das Sagradas Escrituras. À hora da ceia, instado a ingerir algum alimento, respondeu: não tenho fome, estou saciado de felicidade. Eis a nova prova de amor do augusto pontífice ao nosso santo. A igreja de Ischia. A igreja de Ischia, povoado da diocese de Aquapendente, estava quase em ruínas e o povo não se resolvia a edificar novo templo. Inúteis foram os pedidos do vigário, até do bispo diocesano. Este apelou para o zelo de Paulo,
enviando-o àquela localidade, a fim de pregar uma missão e convencer o povo da necessidade de um templo digno da majestade divina. O apóstolo, após a prática de Máxima, fez breve, mas dolorosa exortação a respeito. Foi o suficiente. Terminou a cisão, a igreja seria edificada. Com a partida do missionário, alçaram novamente a cabeça os opositores. Sabendo Paulo, com cartas vibrantes, revigorava os ânimos para continuarem com entusiasmo a obra começada. Dizia-lhes: coragem, imitai a Neemias, que, com uma pá em uma das mãos e a espada na outra, reedificou Jerusalém de suas ruínas. E ao cônigo Escarcela, abre aspas, imitai a Santa Teresa, para quem os obstáculos só contribuíram para inflamar-lhe o ardor na construção dos mosteiros. As oposições eram-lhe presságio manifesto da glória que dariam a Deus as obras assim combatidas, fecha aspas. Encontrando-se o cônigo em Roma, no interesse da construção obstaculizada, recebeu carta do santo, clamando, como sempre, pela causa da igreja. Apresentou-a ao cardeal Orsini, que aguardou para mostrá-la aos amigos. Foi, enfim, cair nas mãos de Clemente XIII. Sua Santidade, comovido, pôs termo à contenda, ordenando a construção do templo, e para o adorno da casa de Deus, ofertou 100 moedas de ouro. O bispo não cabia em si de contente. Escreveu a Paulo, abre aspas para o bispo: não tenho palavras nem expressões para devidamente agradecer a vossa reverendíssima pelo grande bem que fez em Ixa com a santa missão. Apaziguou aquele povo e conseguiu que se construísse a igreja. Devo-lhe eterna gratidão. Sou incapaz de corresponder aos trabalhos de vossa reverendíssima em favor de meu rebanho. Deus o recompensará com superabundância. Recomendo-me as suas fervorosas preces. Construção do noviciado no Argentário. Outra obra chamava a atenção de Paulo. Desejava uma casa de noviciado em completa solidão. O retiro da apresentação atraía muitos peregrinos, e os noviços, como plantas delicadas, deviam estar segredados da terra para lançar profundas raízes no céu. Havia muito aspirava por um convento no cume da montanha. Seria um asilo de maior silêncio, de maior recolhimento para o coração, de maior liberdade para o espírito e de ar mais puro e saudável para o corpo. Em 1753, obtivera do rei de Nápoles o terreno necessário. Traçou com o bastão o plano e ordenou que se começasse o edifício. Não possuía um centavo. Ilimitada, porém, era a sua confiança em Deus. E o Nosso Senhor veio em seu auxílio. Em 1761, estavam concluídos a igreja e o convento, de pequenas dimensões, é verdade, mas de linhas elegantes e severas ao mesmo tempo. Verdadeiro santuário, isolado do fragor do mundo, unicamente aberto às vozes do céu. Com o beneplácito do cardeal Colonna, abade comendatário, o santo conduziu para lá os noviços e os alojou na nova casa, sagrada a São José, esposo castíssimo da mais pura das virgens e mestre da vida interior. Florescia e frutificava, no campo da igreja, a pequena vinha do Senhor. O servo de Deus desejava ver o humilde instituto tomar o voo do apostolado, a que o divino mestre entregara o império do universo. Escreveu ao amigo de sua juventude, Paulo Sardi, abre aspas, rezai, rezai muito,
para que o nosso instituto se propague por todo o mundo cristão e até entre os infiéis. Pedido da propaganda Fide. A propaganda Fide ouvira as secretas aspirações de Paulo, pedindo-lhe missionários para os países infiéis. Exultou o coração do apóstolo. Os filhos diletos partiriam nas asas da fé e do amor, atravessando os mares, desprezando escolhos e tempestades, à conquista de pessoas para a igreja e para o céu. Dilatariam o reino de Deus e da cruz, a preço de ingentes fadigas, quiçá do próprio sangue. Antevia o instituto cingido com a régia púrpura dos mártires e exclamava, abre aspas, bendito seja o Senhor Deus de Israel, pois somente Ele opera maravilhas. Fecha aspas. Todos anelavam partir, com a impaciência do herói que aspira, no combate, às posições mais próximas da morte, pórtico da glória. Entretanto, o estrondo da guerra e o bloqueio geral da península cerraram as portas aos missionários. Enquanto aguardavam melhores tempos, a morte veio clarear as fileiras da Santa Milícia, ceifando os primeiros companheiros do santo, apóstolos de altíssima virtude e zelo ardente. O padre Tomás Maria seguira para Córcega com o cardeal de Ângeles, e os passionistas, com mágoa do fundador, deixaram então de levar a luz da fé aos povos, abre aspas, sentados nas trevas do barro e à sombra da morte, fecha aspas, Lucas 1, 79. Paulo e a Inglaterra. O novo santo tinha predileções pela Inglaterra. Quantas lágrimas, quantos suspiros, que ardentes votos pelo seu retorno ao seio da Santa Igreja Católica. Ah, Inglaterra! Ah, a Inglaterra dilacera meu coração. Ah, a Inglaterra! A Inglaterra! Repetia emocionado. Certa vez exclamou. Isso aqui é isso aqui é um registro da fala dele, não é trecho de carta, não. Vamos ver o que ele exclamou aqui. Peçamos pela Inglaterra. Sou obrigado a fazê-lo porque apenas me ponho em oração se me apresenta ao Espírito esse pobre reino. Há mais de 50 anos que peço a conversão da Inglaterra. Faço-o todos os dias na Santa Missa. Ignoro os desígnios de Deus. Talvez queira usar-lhe de misericórdia, como chamá-la a verdadeira fé. Rezemos muito. O resto pertence a Deus. Paulo estava de cama. O enfermeiro, encontrando-o em êxtase, tocou-o por 3 vezes. Ao voltar a si, exclamou: onde eu estava? Na Inglaterra. Perpassaram-me pela mente os ilustres mártires ingleses. Oh, como roguei por aquele reino! Em outra ocasião, ao celebrar o divino sacrifício, Nosso Senhor desvendara-lhe o porvir daquela nação. Continuaria nas sombras do erro ou resplandeceria na luz infalível da verdade? Ignoramo-lo. A última hipótese parece-nos mais provável e nosso coração se regozija ao esposá-la. O que não padece dúvida é que Paulo teve a felicidade de contemplar em espírito os passionistas da Inglaterra. Terminada a Santa Missa, disse aos religiosos: oh, o que me foi dado a contemplar, os meus filhos na Inglaterra. Aqui então tem uma nota
dizendo o seguinte: o venerável padre Domingos da Mãe de Deus, no prefácio que escreveu em 21 de novembro de 1847, para a tradução inglesa da Vida de São Paulo da Cruz, composta por São Vicente Strambi, assim confirma essa consoladora visão. Vamos ao trecho, então, do livro, né? Abre aspas. O fato foi referido pelo confessor do venerável padre. Um dia, enquanto celebrava a Santa Missa em uma de nossas igrejas, situadas na diocese de Viterbo, sob a invocação de São Miguel Arcanjo, no Monte Fogliano, deteve-se no altar mais do que de costume, permanecendo imóvel durante a comunhão por cerca de meia hora. Durante esse tempo, notou seu confessor, o padre João Maria de Santo Inácio, que estava com o rosto resplandecente, inundado de luz celestial. Terminada a missa, disse o referido padre João Maria ao venerável padre em tom de gracejo. Abre aspas. Choveu bastante essa manhã, não? Fecha aspas. Era essa uma frase muito familiar ao venerável servo de Deus, quando queria se referir à abundância de unção divina ou a outros favores celestes na oração. O semblante do venerável Padre Paulo enrubesceu e, entre lágrimas e soluços exclamou: Oh, que coisa eu vi esta manhã! Os meus filhos, os passionistas da Inglaterra. Os meus filhos na Inglaterra. O confessor estava ansioso por obter dele mais algum esclarecimento a esse respeito, mas só obteve esta resposta: os meus filhos na Inglaterra. A Inglaterra. Voltando agora ao texto, né? A Inglaterra. As lágrimas e orações de São Paulo da Cruz. Os suores apostólicos de seus filhos não serão estéreis. Farão crescer em tuas plagas a árvore fecunda da verdade. Sim, tornarás a ser a ilha dos santos. A profecia do santo se realizou por meio do venerável padre Domingos da Mãe de Deus em 1841. Hoje, Inglaterra, Irlanda e Escócia contam com numerosas casas dos passionistas. E aqui tem uma nota informando o seguinte: eis como se cumpriu a profecia. Um jovem, após a comunhão, orava ante a imagem da Santíssima Virgem em nosso convento em Santo Ângelo. Resplandecente claridade o envolveu e uma voz lhe segredou. Abre aspas. Serás passionista e estabelecerás na Inglaterra muitas casas dessa congregação. Fecha aspas. Esse jovem é o venerável padre Domingos da Mãe de Deus, o grande apóstolo da Inglaterra. Quando provincial, em visita às casas da província de Nossa Senhora das Dores, caiu com o cavalo em um rio e, submerso nas águas, prestes a afogar-se, exclamava: eu não posso morrer aqui, pois ainda não vi a Inglaterra. Nomeado em 1841, primeiro superior do nosso retiro em Cambrai, nos limites da Bélgica, passou à Inglaterra, a chamado do cardeal Wiseman, onde fundou vários conventos e trouxe ao redil da verdadeira igreja número incalculável de protestantes. Entre outros, diversas personalidades insígnes, como Dahlgren, Newman, mais tarde cardeal da Santa Igreja, o célebre padre Faber, entre outros. Recebeu no Instituto o Lord Spencer. Em religião, padre Inácio de São Paulo, antigo ministro anglicano e futuro sucessor de Domingos como provincial. Foi o padre Domingos, homem de vasta e profunda erudição, como demonstram muitas obras filosóficas, teológicas e ascéticas. Amava estranhamente a Santíssima Virgem, entranhamente a Santíssima Virgem, a quem devia as graças extraordinárias com que o céu o enriquecera. Faleceu em odor de santidade em 27 de agosto de 1849, com 67 anos de idade. Nasceu em Viterbo, no dia 22 de junho de 1792. Seu corpo, milagrosamente conservado,
repousa no retiro de Santana, em Sutton Oak, nos arrabaldes de Liverpool. Apareceu diversas vezes a um padre passionista cercado de esplendor. O Santo Padre São Pio X, com decreto de 14 de junho de 1911, proclamou o venerável. Foi proclamado bem-aventurado pelo Papa Paulo VI em 1963. Para maior conhecimento, leia o esplêndido livro do padre Frederic C.P., Il Venerabile Padre Domenico della Madre de Dio, passionista, apóstolo, místico, escritore. Então, essa nota certamente foi escrita não pelo autor, né, da biografia. E isso é terrível nessa edição, né, porque a gente não sabe quem escreveu a nota, né, mas porque menciona Paulo VI, né, 1963, etc. Enfim, não deve ter sido uma nota do editor da obra, né, que são os passionistas, né, daqui. Então, acabamos aqui o capítulo, né? O capítulo 26, que narra a morte de Bento XIV, né, a eleição de Clemente XIII, e algumas fundações, né, e essa estranha ligação de São Paulo da Cruz com a Inglaterra, né? A Ilha de Santos, né, como ela era conhecida antes do Henrique VIII, né? É interessante saber também, né, que esse padre passionista, né, teve ligação com os fundadores na Inglaterra da Ordem de São Felipe Neri, né? Aqui fala da relação entre o padre Domingos da Mãe de Deus com Newman e padre Faber, né? Que não são familiares aqui, né? Muito interessante essa contribuição, né? É curioso porque no século XIX, e talvez aqui tenha uma participação dos passionistas que eu pessoalmente não sabia, né? Houve aquele movimento, né? Movimento de Oxford, que levou muitos anglicanos para as fileiras da Igreja Católica, né? Foi um movimento muito importante de grandes intelectuais anglicanos, né? Que queriam reformar a Igreja Anglicana para fazê-la voltar mais autenticamente ao verdadeiro cristianismo. E, curiosamente, esse conjunto de intelectuais chegou à conclusão, depois de alguns anos de estudo, que não teria sentido nenhum fazer a Igreja Anglicana voltar aos eixos, né? Já que a verdadeira igreja já existia há quase 2000 anos, né? Que era a Igreja Católica. Então, houve uma conversão em massa. A Igreja Católica, na época, né? A primeira leva dessas conversões foi com o cardeal Newman e padres ligados a ele, um deles o padre Faber, né? Que a gente conhece bem. Mas ele toca aqui também, né, na biografia do padre Paulo, Clemente XIII foi quem assinou, né, o decreto de extinção da ordem dos jesuítas, né, da Companhia de Jesus. Eu já mencionei para vocês, tem um livro muito bom de um padre brasileiro sobre toda essa história. Um livro fininho, Padre João Batista Hafkmayer.
que chama A Supressão da Companhia de Jesus. É um livrinho publicado pela editora do CDB, né? Esse livrinho aqui, que mostra que é um livro que muito bem escrito, muito bem explicado, né? E aqui mostra bem a grande participação que foi fundamental para a supressão dos jesuítas, exatamente do Marquês de Pombal, né? E é uma história que acho que todos nós devemos conhecer, né? Porque essa supressão foi fundamental, né? Para o enfraquecimento do papado e o sucesso da Revolução Francesa, né? Foi um fato decisivo, né? O Marquês de Pombal conseguiu fazer um conluio de príncipes, né? Príncipes católicos, né? Na pressão da Cúria Romana, né? Em prol da supressão da ordem, né? E a tática, né? Como sempre, do demônio, foi a mentira, né? Eles começaram a produzir mentiras e mais mentiras sobre os jesuítas no mundo inteiro, tão avassaladoras que os próprios jesuítas não conseguiam desmentir, né? Por causa da velocidade com que essas mentiras apareciam, né? Então, eles conseguiram convencer, não é, a Cúria Romana de que devia ser supressa mesmo a ordem dos jesuítas no mundo inteiro. Começaram a ser suprimidas em vários países e depois no mundo inteiro, não é? E de fato a ordem dos jesuítas se ressentiu demais dessa supressão e na volta, quando ela voltou a ser admitida na igreja, ela pouco a pouco foi perdendo a força, né? E hoje, enfim, não se deve nem comentar nada sobre a ordem hoje, né? Mas, então, infelizmente, né? Foi Clemente XIII o Papa que a suprimiu, né? Tragicamente, tá certo? Mas eu queria ouvir vocês sobre a leitura de hoje da biografia do nosso santo. Se houver algum comentário. Sempre há. Opa! Essa parte aí dos jesuítas, né? Eu fico pensando, assim, inclusive essa menção ao Marquês de Pombal, se o iluminismo não estava talvez mais avançado em Portugal do que talvez até na própria França, né? Pensando, tem muita coisa, né? Aquele próprio terremoto que houve lá em Lisboa, que devastou lá boa parte da cidade, cuja reconstrução se deve em grande parte ao nosso ouro, né? Ou seja, certo, claro. com essa disputa aí pela Guiana brasileira, sei que o povo fala Guiana, eu aprendi quando era pequeno falar Guiana. Bom, Eu também. não é? Guiana. Bobeira, Guiana. Guiana porque hoje não existe mais trema, né? Pois é o acordo de analfabetismo funcional dá nisso mesmo, né? Mas aí, às vezes, tem um pessoal que brinca também, falando que, na verdade, nós compramos Lisboa e nós deveríamos tomar Lisboa como uma cidade ultramarina brasileira. É verdade. Pelo menos mineira, né? É mineira. Pois é. Ele pode transferir a capital de Minas Gerais para lá. Mas esse terremoto e depois a queda do Marquês de Pombal
e com o reinado da Dona Maria I, eu acho que serviu para segurar um pouco essas coisas por lá, né? Eu acho que Deus, apesar de tudo, ainda conseguiu segurar um pouco essas coisas em Portugal, por pelo menos algum tempo mais do que na França, né? É. E pensa bem, o Papa sendo enganado, e eu não sei o que foi que passou pela cabeça dele, a gente não sabe, né? São os julgamentos internos que só Deus e a própria pessoa que vão saber. Ele poderia fazer simplesmente uma intervenção na ordem, colocar um interventor lá, E chamar alguém da alguém, um ordem para explicar, né? visitador. É, o Isso. visitador, chamar alguém da ordem, falar, explica aqui, porque as mentiras eram panfletárias. Sim. Cadê as provas? Cadê o devido processo de Exatamente. conhecimento desse problema aí? Era mentira deslavada, era coisa tipo de Voltaire mesmo, aqueles panfletos de Voltaire. E às vezes Sim. documentos anônimos. Era uma coisa nojenta, nojenta. Pois é, e ver o conflito entre o que eles já fizeram de bom, e de repente esse monte de denúncia, você, peraí, vamos investigar isso. Não, vai e suprime. E outra coisa também dessa ordem, igual você falou, né? Hoje em dia, né, nem dá para se falar muito dela. Tinha uma época que eu fazia uns retiros, né, inacianos e tudo mais, e tinha uns padres jesuítas e tal. E eles comentavam de um superior, não sei se foi um superior, ou já foi a época que eu fiz esses retiros, com esses casos de retiro, praticamente quase todo ano eu ia. Mas tinha um padre superior deles que era um padre cubano. Imagina. Provavelmente um elemento do castrista lá, né, vamos dizer assim, dentro da ordem jesuíta. Depois da readmissão, né? Porque muitos foram expulsos, morreram, muitos foram para a Rússia, né? A Rússia deu muita guarita para eles. Pela parte Para a ordem educacional. jesuíta, exatamente. Eles se salvaram, inclusive, de morrer mesmo, de peste, de tudo, né? Porque eles ficaram. Olha. Eles não podiam ir para lugar nenhum, não podia ser admitido em diocese nenhuma, não podia. Olha, que horror. Não, eles não podiam viver, pedir nada, não Foram podia quase receber. excomungados. E aí eles foram para a Rússia. A ordem sobreviveu lá algum tempo, assim, com certa glória, mas foi a Rússia que salvou eles. Mas assim, é uma coisa absurda. A gente, lendo esse livrinho aqui, a gente fica com. Se a ordem jesuíta fosse forte, eles não atacavam o Papa como eles atacaram, nem. Enfim, ela ofereceria resistência, né? À Revolução Francesa. Exatamente. Era o único corpo que podia resistir. Né? Tanto é que caiu, foi o resto, né? Não teve jeito. Depois que vendeu o goleiro, toma um gol mesmo. Não tem jeito, né? Não tem como. É. Né? Então essa parte aí que me chamou atenção, me fez pensar, né, bastante. E aí a gente vai visitar qualquer cidade histórica aqui em Minas Gerais que a gente vai visitar, algum museu tem sempre lá o retratinho do Marquês de Pombal lá, né? Mais fácil achar o retrato dele que dos próprios reis da época, né? Os ídolos da gente são mais ou menos proporcional ao que a gente acha, né? Da vida. Aqui no Brasil foi terrível também para nós, né? Enfim. Bastante. Educação, então, foi pro Beleléu. Talvez a única coisa que o Marquês de Pombal tenha feito de bom, talvez, né, foi praticamente obrigar a língua portuguesa a ser a língua oficial, vamos dizer assim, no Brasil. Porque era uma confusão, assim. Tinha gente que sabia bem português, claro, tinha gente que sabia mais ou menos bem, mais ou menos mal e até mal português, porque igual os bandeirantes, né? Eles se comunicavam, eles eram caboclos, né? Mamelucos, como se diziam deles, né? E eles conversavam nas línguas indígenas e usavam português só para conversar diretamente com os 100% brancos ou as autoridades. Alguns dizem que não sabiam nem se comunicar muito bem em português. Mas eu preferia falar Tupi-Guarani, viu? E não ter existido o Pombal, viu? Eu preferia estar falando até hoje Tupi-Guarani. Ia ser uma língua que ninguém ia querer, ninguém de fora ia entender muito bem, né? Igual mesmo no Paraguai, o pessoal
vai no Paraguai, fala isso. Chega, tá conversando, entende o portunhol, entende bem espanhol, e na hora que os paraguaios querem falar uma coisa que o brasileiro não pode entender, eles viram pro Guarani. Pronto. Eu nunca me aventurei nessa língua, nunca não, fui mas para aqueles lados. se não existisse o Pombal e a gente falasse Tupi-Guarani, seria muito melhor. Talvez desde que estivesse com os jesuítas, né? Exatamente. Não sei se você já ouviu o Guarani, eu já ouvi assim. Não. O pessoal que canta, né? Tem um tipo de música chamada Chamamé, não sei se você já ouviu falar. Ele é muito cantado assim no Paraguai, do Paraguai até assim naquelas províncias argentinas assim próximas ali do Rio Uruguai ali, e Brasil também, né? E eu não tenho certeza se um pedacinho da Bolívia. Mas eles têm as musiquinhas que eles cantam em espanhol, cantam em Guarani. E o Guarani, assim, o som da pronúncia dele me pareceu muito agradável, muito suave, muito boa. Vou procurar Engraçado uns isso, vídeos né? no YouTube sobre gente falando Tupi-Guarani, deve ter. Vamos ver como é que fala, porque cantado fica bonito, mas falado eu não sei. Também não. Nunca Então eu ouvi, sei que é não. bem suave. Quem sabe, né? Quem sabe a gente Bom, começa uma propagação da língua. Pois é, né? Eu sou. Em protesto ao Marquês de Pombal. Não é? Um negócio meio integralista, assim, mas é exatamente. interessante, né? Não é? Só falta de falar não e aí. Isso é ótimo. Pois é, professor. Mas aí a gente vê, né, São Paulo da Cruz também aí, as lágrimas de novo, né? Como ela tá lá saciada de felicidade. Pensa bem, esse homem não tinha todo o alimento, todo o prazer que ele tinha, era só coisas do céu mesmo, né? E aí levanta a gente também aquela coisa, né? Outro dia eu estava lendo num livrinho ali falando dessas coisas, né? Um livro de preparação para a consagração da Senhora. E o autor falou de um modo muito feliz ali. Obediência, né? É a conformidade da nossa vontade, a vontade de Deus, como ela se apresentar pela divina providência. Né? Exatamente. Aquilo que a divina providência propuser ali, assim, peraí, eu quero uma coisa, mas Deus quer outra, deixa eu fazer o que Deus quer. Né? Ele vai te colocar à prova ali na paciência, né? Coisas difíceis, porque justamente essas coisas difíceis são os opositores dos inimigos de Deus, né? Que são ali o diabo, o mundo da carne. Segundas, né? Tudo usando as causas segundas. Sem aparecer para nós. Se ele aparecesse, é claro que a gente ia obedecer. Né? Claro, isso é mais fácil. Aí não ia ter jeito. Mas... Manda uns presentinhos, né? As cruzes no caminho. E daí que a gente entende, né? Aquela coisa que São Luís de Montfort falava, que aliás, inclusive, eu estava lendo um trechinho que ele fez muitos calvários, assim, aqueles calváriozinhos de 3 cruzes nas entradas das igrejas, como se fosse um cruzeiro, mas só que ele acrescentava mais 2. Né? E ele pregava muito exatamente isso, Cristo, a redenção de Cristo, né? E pela paixão, e Nossa Senhora e Rosário. Então, o senhor vê que ele também preparou a França para dar algum respaldo para eles lutarem, reagirem contra esse iluminismo, assim como São Paulo da Cruz, também aí na Itália, lá na Itália, né? E tantos outros, em tantos outros lugares. Deus preparou tudo para que ele não precisasse deixar as coisas piorarem do jeito que piorou, né? Não deixou o povo à mão, né? Não. E compete a gente, né, voltar também um pouco para isso também, né? E o que a gente vê, se eu ver na Inglaterra ali, né? Eles fizeram. Outra coisa que eu queria comentar, rapidinho, que já está quase na hora. É interessante que os anglicanos eles tiveram honestidade que os padres pós-conciliares não tiveram, né? De verificar que nós precisamos de uma reforma, na verdade, qual que era a reforma? Era retornar, não era reformar, mas retornar ao que era antes, ao ponto de partida, né? Muito engraçado, né? Porque depois de muitos anos, uns 10 anos de movimento Oxford, o cardeal, depois cardeal Newman, né? Assim, mas peraí, essa igreja que a gente está querendo voltar, ela já existe. Já existe. Vamos para ela. Tá, não é óbvio isso, gente.
esse bando de padre, de bispo, fica aí pensando no mundo novo, um mundo melhor é possível, sonhando, filosofando, e o negócio tá na cara deles ali, ó. Aqui, se você tem um rio que tá com água suja, não adianta poluído ali, não adianta você continuar seguindo, não. Tem que Agora, voltar e com antes da fonte de poluição. os anglicanos eu nunca entendi, cara, porque eles tinham muito bons homens, muitos Hum, intelectuais, né? Os caras uhum. ficaram na igreja criada pela Ana Bolena. Não é Pois é, possível. É só você examinar a origem. É só você examinar a origem é, da igreja. Foi criada um divórcio. por uma lascívia do rei por uma prostituta, poxa. Pois é, e a Assim, igreja se tornou um aparelho do Estado, né? não é uma coisa assim incompreensível. Assim, os anglicanos, para mim, são incompreensíveis. Dada a quantidade enorme de intelectuais, né? Que Uhum, fizeram parte dela, né? Ela tinha, de fato, uhum. uma parte dela mais ligada à Igreja Católica, chamada Anglo-Catolicismo, né? Que é a Olha, Igreja Alta, interessante. que manteve o Ah, rito, tá. etc. O Isso, Chester também higher, era, lower. o Chester era Isso. anglicano, né? Até se converter e tal, mas pelo amor de Aham. Deus, poxa, essa origem é terrível. Não é? Não, Pois é, e nossos anglicanos de hoje, né, somos esses padres pós-conciliares aí, parece que estão demorando mais tempo ainda do que eles, né? Porque as é, pessoas, elas pensam de forma linear, né, professor? Elas pensam assim, a coisa melhora em linha reta, ela não volta numa forma como se fosse um espiral, né? Ou seja, o espiral ele acaba retornando para baixo ou para cima, né? Você pode tem um piorar, interesse, mas tem um interesse né, pessoal, ou né, subir. Márcio? Sim, Quer dizer, hoje pessoal, um político. padre que se decide deixar essa igreja modernista e voltar para outra, para onde ele vai? É, exatamente. É terrível. Vai ter que. O drama pessoal, né? Eu entendo isso. Sim, Para os sim. mais humildes, os que estão seguindo a corrente, né? Uhum. Eu não entendo para os hereges mesmo, os heresiarcas, né? Mas Aham. para o padrinho de paróquia, Sim. simples, e eu entendo que, mesmo que ele veja a luz, é muito difícil para Fica muito ele. tolhido, né? Claro que ele tem responsabilidade. Se ele viu a luz, ele tem responsabilidade, né? Para com Deus, né? Tem. É. Mas é Vai muito ter as difícil. dificuldades das donas das pastorais, o É, pessoal que comunica com o bispo qualquer espirro que o padre der, conselho de exatamente. presbíteros, que é outra Isso. massa de pressão, é um sinédrio moderno praticamente. É, Os próprios bispos que reagem a isso, porque não querem ficar mal lá, né? Querem, se bobear, querem virar até cardeais, né? se um padre sai desse ciclo, ele sai da paróquia, ele perde todo, perde o salário, perde tudo. Ele tem que Uhum. sair e ir para outro lugar, né? Ele tem que se ligar a outro tipo de comunidade religiosa. Então é muito difícil. É, Hoje, foi é o que dureza. aconteceu com o Nilman, com o Padre Faber, né? O Padre Faber, quando saiu, ele foi Aham. quase passou fome, quando ele saiu da igreja No anglicana. É, credo. não passou fome porque teve alguns cardeais amigos que socorreram ele, um dos Uhum. quais o Wiseman. Que bom, né? Deram uma casa para ele, os irmãos que saíram junto com ele, Uhum. incentivaram ele a continuar, etc. Mas ele, enfim, não tem jeito. Você sai e acabou, ué. Você desliga É, da igreja anglicana, o seu salário vai embora, né? vai ser, como se diz, né? Despejado, igual um É, inquilino, né? Vai a pra não ser que você rua e tenha aí você mora uma onde? família nobre, né? Para te sustentar, você tá É, na rua. Tá na e rua. não é o caso da grande maioria, né? Não, Pelo menos não nessa época. Padre Feio não tinha, né? Pois é. Mas é isso, professor. Obrigado. Então, daqui a Ô, pouco meu o caro. menino mal educado puxa a tomada aí da gente, né? Estamos com alguns minutos só. Muito Isso aí, muito obrigado, obrigado. gente. Obrigado a vocês. Então, Deus lhes pague a presença, a paciência, os comentários, bate-papo, muito agradável. Tenham todos um santo dia, fiquem com Deus. Hoje é a festa de São João Batista. Amanhã, se Deus quiser, estaremos aqui. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus.
Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós. São Felipe Neri, rogai por nós. São João Batista, rogai por nós. São Paulo da Cruz, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.